E aí, como a gente estava comentando, esse reganho de peso que acontece em 90% das pessoas, que mesmo não querendo, é a parte mais difícil. Porque ela tem que mudar, de fato, é o estilo de vida dela. Você fala, quero emagrecer. Por que só pensa em dieta, só comida? É o Energy In e o Energy Out. E as outras esferas que impactam, na verdade, no Energy In e no Energy Out. A parte comportamental do estilo de vida. Então, a segunda parte do livro, uma vez identificado qual é o problema, né? Que no caso envolve todo esse mapa metabólico. Importante frisar também, tá, gente? Quem é mais magro, porque a gente está falando de emagrecimento, só a pessoa obesa. Mas pode ser alguém muito parecido com o Thiago aqui, que tem uma composição corporal mais ajustada, já está com um percentual de gordura adequado e ainda assim quer emagrecer. Quantos você não vê, por exemplo, mulheres, né? Meninas na academia querendo emagrecer a qualquer custo, porque ela se imagina obesa no espelho. E aí ela quer emagrecer a qualquer custo. Por que eu estou falando disso agora nesse momento? Porque a gente sabe o seguinte, quando a gente vai emagrecendo, a gente perde não só gordura corporal, a gente perde massa magra também. Se a gente pudesse mensurar aquele 1 quilo... Vai perdendo peso, né? A gente vai perdendo peso, emagrecendo, perdendo peso na balança, perdi 1 quilo, né? 1 quilo na balança. Se eu for dar um zoom e olhar aquele 1 quilo na balança, quanto que é de massa gorda? Quanto é de massa magra? Isso difere. Então, assim, quanto mais obeso, olha só o detalhe agora, Raquel, quanto mais obeso o sujeito, ele perde proporcionalmente mais gordura corporal do que músculo esquelético, porque ele tem muita gordura para perder. Então ele faz a dieta, faz o exercício e a cada 1 quilo na balança, ele tem mais ou menos 80%, 90% de gordura. 10%, 20% de massa magra. Então vou frisar, o obeso, né, ele vai perdendo peso na balança. Se você pegasse 1 quilo daquele peso na balança, pudesse dar um zoom e olhar a composição desse peso, é 80%, 90% de gordura, 10%, 20% de massa magra. Agora pega um sujeito com a minha composição corporal, um pouco mais magro. Para o mesmo 1 quilo na balança, quando eu dou um zoom e olho, caramba, deixa eu ver o que tem aqui de gordura e massa magra. Você vai ver que ainda tem mais gordura proporcionalmente, mas comparado ao obeso já tem menos. Quanto? Pode ter 60%, 70% de massa gorda, às vezes 20%, 30% de massa magra. O que isso impacta? Caramba, eu não quero perder massa magra durante o emagrecimento. Então agora eu estou falando não para o obeso, mas para aquela pessoa que já está com a composição corporal ajustada, mas acha que ainda tem que emagrecer ainda mais ainda. Né? Quer emagrecer, quer emagrecer, quer emagrecer. Fechando a boca e fazendo muito mais exercício. E ela vai perdendo cada vez mais massa magra, massa magra, massa magra. E aí tem alguns trabalhos que hipotetizam o seguinte, tem um termo interessante, é o fat overshot. Fat overshot. Quanto mais massa magra você perde, não vou entrar em detalhe aqui, mas o teu corpo, dentro de uma sinalização, feedback, vai tentar recuperar essa massa magra. Custe o que custar. Não é só teoria lipostática agora. Teoria lipostática, como a gente comentou, você vai diminuindo o tecido gorduroso e ele vai ter todo um feedback, seja pela leptina, insulina, grelina, para voltar aquele tecido adiposo normal, ao que era antes da dieta. Isso é teoria lipostática. Mas essa teoria lipostática parece que tem que aumentar. Não tem só uma sinalização do tecido adiposo, parece que tem uma sinalização do tecido magro também. E eu tenho que recuperar esse tecido magro. Só que qual é o problema? No momento do reganho de peso, que eu tenho que recuperar esse tecido magro, parece haver uma desincronização. Como assim, Thiago? Eu recupero mais rapidamente o tecido adiposo, comparado ao tecido magro. Então, quando o tecido magro volta ao normal, e aquela hiperfagia compensatória frente ao déficit calórico importante, quando eu recupero o meu tecido magro 100%, e aquela hiperfagia cessa, o tecido adiposo já recuperou muito mais do que muito mais rapidamente, né? E às vezes passou até do ponto do tecido adiposo que eu tinha antes da dieta. Aí o nome, fat, de gordura, overshot. Podendo agregar aí 4, 5, 6 quilos a mais de gordura. 4, 5, 6 quilos a mais de gordura. Então você para e pensa, ciclos repetidos de perda de peso, ganho de peso, perda de peso, ganho de peso, cada vez mais tornando o cidadão que era magro, frisando que era o magro, ficando obeso. Então tem trabalhos assim, onde você vê até o título, né? Como uma dieta restritiva torna um magro obeso, médio e longo prazo, né? Exatamente por isso, porque parece que esse fat overshot tem muito a ver, não só, mas tem muito a ver com a perda da massa magra inicial. E quem perde mais massa magra é o indivíduo magro no início, porque ele não tem tanta gordura para tirar.
Então, ele perde mais massa magra. Então, é interessante. Então, esse é o pulo do gato agora. É interessante, durante o processo de emagrecimento, você reter massa magra. Como? Aí você vai ter que comprar o livro. Exatamente. Porque tem tudo lá no livro. Exato. Como reter massa magra durante o processo de emagrecimento.